que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas que mesmo os nossos corpos mortais readquirirão vida em Jesus. Isso nós podemos ver no ensinamento de São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Aí vem a pergunta para nós: crer na ressurreição dos mortos foi desde os inícios um elemento essencial da fé cristã. A fé cristã se fundamenta na ressurreição de Jesus, na esperança da nossa ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, diz o apóstolo Paulo, vã seria a nossa fé. Por isso, a confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, somos cristãos. E ela se fundamenta aí. Como podem alguns dentre vós, diz o apóstolo Paulo, dizer que não há ressurreição dos mortos? Nosso bispo do Adaí. Essa dúvida sobre ressurreição, sobre a fraqueza da fé na ressurreição, a comunidade de Corinto também tinha. Nesse processo de caminhar para o crescimento da fé. E é na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 e seguintes, que São Paulo vai favorecer esta reflexão para o amadurecimento e crescimento da fé dos cristãos da comunidade de Corinto. Como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação. Vazia é também a vossa fé. Eles acreditavam, não é que não tinham fé. Tinham fé, mas não acreditavam na ressurreição. E que Deus é esse? O nosso Deus é o Deus dos vivos e dos mortos. É o Criador, é o Senhor que é amor. Então, também é vazia a nossa fé. Vazia é a fé de vocês. Mas ele vai dizer, mas não. São Paulo vai dizer que a pregação não é vazia e que a fé também não é vazia dos cristãos da comunidade de Corinto. São Paulo tem essa pedagogia também de favorecer, de fazer crescer a compreensão da pregação deles, que não era vã e nem vazia, e nem também a fé dos cristãos ali em Corinto. Ele vai dizer, mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. É a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu repito. E a ressurreição de Cristo e a nossa, como que nós podemos ir crescendo nessa compreensão? A compreensão da ressurreição não veio assim de vez na história do povo de Deus. É uma história progressiva. Foi aos poucos. O povo não acreditava na ressurreição desde o início. Acreditava na imortalidade. O livro da sabedoria fala sobre isso. Daniel vai falar também um pouco dessa expressão. Mas, sobretudo, os macabeus. É no século II antes de Cristo que a palavra ressurreição vai aparecendo nos escritos sagrados com maior intensidade. E com a experiência do martírio lá dos macabeus, eles vão falar e ali vai começar a reflexão sobre a ressurreição. Mas só para ver, para a gente compreender que a ressurreição foi um processo da história da salvação, uma revelação progressiva no meio do povo de Deus. A Sagrada Escritura mostra e a doutrina também da igreja, conforme eu estou olhando aqui no próprio catecismo. Depois da ressurreição dos mortos, foi revelada progressivamente por Deus e a seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos foi se impondo como uma consequência intrínseca da fé
é um Deus criador, que no início eu já falava e citava o livro do Gênesis, de um Deus criador, que é amor, que é misericórdia, que é ternura, que é compaixão, que é misericórdia. Às vezes nós temos a imagem de um Deus vingativo, punitivo, aquele que se impõe pela dureza do ser juiz. Mas o que Deus quer é mudança, é o arder do coração. Isso se chama conversão. A palavra conversão, como nós sabemos, significa, vindo do grego, mudança de mentalidade. Transformação da mentalidade, do coração. Eu começo a ver de modo diferente. Não de modo alienado, de um pequeno grupo ou de um retrocesso. É uma coisa muito dura a palavra retrocesso. É me fechar à novidade que está à minha frente, a essa realidade que me faz ver com o olhar de Deus. Aí a fé enfraquece. E por isso mesmo, o Criador do céu e da terra, também aquele que mantém fielmente a sua aliança com Abraão e sua descendência. Esses dois momentos nós podemos ver a esperança da ressurreição corporal dos mortos, que é uma consequência da fé no Deus Criador, não podemos esquecer disso, e que faz nos levar a essa compreensão da fé, um Deus Criador de quê? Do ser humano como inteiro, corpo e alma, o todo. Não podemos dizer assim, só salvar almas, só salvar pessoas. A igreja existe para evangelizar, mas ela salva o todo. Por isso ela dá, através da memória do que Jesus pediu, fazer isso em memória de mim, no caso da Eucaristia, nós podemos ver esta meditação do alimento espiritual. Mas não só, podemos nos recordar da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então Deus ouve a nossa oração, o nosso pedido, integrando, são inseparáveis os dois pães, o espiritual e o material. Por isso que a campanha da fraternidade deste ano fala também do pão, fraternidade e pão, que eu dizia antes da questão da alimentação na Bahia e aqui em Alagoas. Eu só fiquei nos dois, não falei dos outros estados. Por quê? Porque eu sou baiano, então quis falar da minha terra também, né? E por que de Alagoas? Porque eu sou pastor aqui no estado de Alagoas. Não foi para diminuir a grandeza dos dois estados. Uma porque é meu estado de origem e outro que é minha residência, onde eu estou sendo acolhido e que a igreja me envia como pastor. Não estou falando dos outros estados que também têm essa mesma realidade ou de tantos outros países, mas uni os dois porque os dois são minha casa, ou de origem, onde estou. E é assim que nós vamos compreendendo a ação do Criador do céu e da terra, do ser humano, corpo e alma, que os dois são inseparáveis, mesmo nas provações da nossa vida, como os mártires macabeus que confessaram: o Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, diante da imposição do desrespeito à sua fé. Eles vão cada vez mais alimentar e favorecer a fé na ressurreição. É lá que nós vamos ouvir, tem no livro de Daniel, mas sobretudo o livro dos Macabeus, e depois dos Evangelhos, obviamente. E vai dizer isso, para ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis, segundo o livro dos Macabeus, capítulo 7. E vai continuar a reflexão. Mas nós podemos ver também na época de Jesus a atuação dos fariseus e a atuação dos saduceus. Os fariseus eram um grupo de leigos, muito religiosos, e eles formavam um partido político ao mesmo tempo. Então os fariseus e muitos outros contemporâneos de Jesus,
esperavam a ressurreição. Eles já acreditavam na ressurreição. Jesus a ensina com firmeza, fala claramente da ressurreição. Temos o exemplo de Lázaro, da viúva, da filha de Naim e assim por diante. Depois, os saduceus negavam a ressurreição. Eram participantes do templo também, eram pessoas ricas, mas não acreditavam na ressurreição. E Jesus responde: como não é por isto que errais, falando a todos eles, desconhecendo tanto os escritos como o poder de Deus? Tanto eles já ignoravam o que estava escrito no segundo Macabeus e do livro de Daniel, e também no poder de Deus. Eles duvidavam. Já começava, Jesus critica a todos eles, no caso dos saduceus. Mas ainda, Jesus une, liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Podemos nos recordar: eu sou a ressurreição e a vida.